O mês de outubro foi bastante agitado nos mercados e novembro não começou diferente, com eleições nos Estados Unidos e decisões importantes de política monetária. Sara, vamos começar falando sobre as eleições americanas e como elas afetam o cenário econômico. Legal, Rafa. Bom, o quadro eleitoral às vésperas da eleição apresentava bastante incerteza, mas acabou resultando na vitória do Donald Trump, como era esperado. Além disso, o cenário tem caminhado para a maioria republicana no Congresso. A gente avalia que a economia global pode ser impactada em 3 dimensões mais importantes com esse novo governo. A primeira, política sobre tarifas comerciais. Segunda, alterações nas regras de imigração. E, por fim, em relação à política fiscal americana. Lembrando que a gente sempre tem que ter cautela em relação ao posicionamento durante as eleições, porque, em geral, a implementação das novas políticas, quando os governos tomam posse, é bem mais gradual do que indicado nas campanhas. Mas, de toda forma, a gente espera algum grau de elevação das tarifas sobre importações dos Estados Unidos, em especial aquelas vindas da China. A gente sabe que elevações de tarifas tendem a ter como resposta retaliações comerciais, o que resultaria em uma redução do comércio internacional e, portanto, do PIB global em 2025. Além disso, como a gente tem observado nas últimas semanas, essa política de tarifas também pode resultar em um fortalecimento do dólar frente às principais moedas. E no caso da política de imigração, uma redução do fluxo de imigrantes poderia tornar o mercado de trabalho ainda mais apertado do que seria a trajetória adiante. Na política fiscal, o debate ao longo de 25 vai se concentrar em redução de impostos, muito provavelmente. Bom, em suma, essas 3 políticas, por terem efeitos majoritariamente inflacionários, adicionam incerteza sobre a condução da política monetária, na direção de possivelmente requerer maior cautela por parte do Fed. Bom, vou pegar esse seu último ponto, Sara, porque tivemos nos Estados Unidos a última reunião do Fed em novembro. Qual a nossa leitura sobre o cenário atual de juros no país? Bom, Rafa, antes da gente falar sobre a decisão do Fed, deixa eu recapitular um pouquinho a evolução dos últimos indicadores da economia americana. Bom, eles têm mostrado a resiliência da atividade econômica, ainda que siga válida essa expectativa de gradual desaceleração. A estimativa preliminar do PIB do terceiro TRI apontou para uma expansão anualizada de 2,8% em relação ao trimestre anterior, com uma expansão grande do consumo. De outro lado, o mercado de trabalho tem apresentado redução do número de vagas abertas e alguma desaceleração ali na geração de empregos. Bom, com a inflação em gradual desaceleração, o Fed sancionou as expectativas do mercado e fez mais um corte de juros, dessa vez de 25 pontos na reunião de novembro, uma desaceleração em relação à reunião anterior. Em 2025, com essa maior resiliência da atividade, assim como os potenciais efeitos da nova política econômica do novo governo, a gente deve ter o Fed com uma postura mais cautelosa, eventualmente realizando cortes de juros em reuniões alternadas. Tá ótimo, Sara, mas vamos falar aqui um pouco de Brasil. Mais uma vez, o câmbio foi o grande destaque do mês, com uma grande desvalorização em outubro. Como você avalia esse movimento e, principalmente, como isso impacta o cenário de política monetária no Brasil? Bom, Rafa, a gente pode dividir os 2 efeitos principais sobre a taxa de câmbio em fatores internos e externos, né? De um lado, em termos de fatores externos, essa expectativa a respeito da economia americana tem resultado em um fortalecimento do dólar e a abertura da curva de juros dos Estados Unidos, né? O que tem afetado a moeda de emergentes, como a gente falou anteriormente. Mas, de outro lado, os fatores internos também têm atuado nesse sentido de depreciação do real. Nesse sentido, a incerteza a respeito do tamanho e da extensão do pacote de corte de despesas do governo tem aumentado o risco doméstico. Esses 2 fatores, interno e externo, têm contribuído para a depreciação do real, que chegou a se aproximar ali de um patamar de 5,90 no pior momento. No entanto, por conta da atratividade do nível de juros aqui comparado ao exterior, a gente acredita que há espaço para apreciação do real, contanto que o quadro fiscal se torne mais positivo e mais certo. Além desse cenário de quadro de câmbio mais depreciado, a gente revisou a nossa projeção para a inflação nos próximos meses de forma importante, principalmente por conta da maior pressão em preços de alimentos, né? Então, esses 2 pontos acabam atrapalhando o trabalho do Banco Central. Isso ficou bastante evidente no comunicado da reunião de novembro, no qual o comitê elevou a Selic em 50 pontos para 11,25% ao ano e manteve a avaliação de mais assimetrias altistas, destacando desancoragem das expectativas, resiliência maior da inflação de serviços e depreciação mais persistente da taxa de câmbio. O Copom também ressaltou que o debate sobre a política fiscal tem afetado os preços de ativos e as expectativas dos agentes. Então, para as próximas reuniões, o Copom optar por não dar a indicação de ritmo e magnitude do ciclo, mas a gente entende que ele deve subir a taxa Selic em 50 pontos na próxima reunião, encerrando o ciclo em 12,5% ao ano no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, Sara, tivemos um outubro bastante agitado para os ativos de risco no Brasil e no mundo. No mercado de renda fixa, em função dessas incertezas fiscais e dos dados macroeconômicos locais, observamos uma recomposição dos prêmios ao longo de toda a curva de juros, com destaque para a elevação das expectativas de juros futuros, tanto para ativos pré-fixados quanto aos ativos atrelados à inflação. O nível atual dos juros chama a atenção e tem gerado a discussão sobre o prêmio atual, se esse representa de fato um caminho lógico para o ciclo de política monetária do Brasil. Em relação à parcela de renda variável, o Ibovespa também foi impactado pelos fatores já mencionados, apresentando uma queda de 1,6% no mês. Em nossos portfólios, temos buscado aumentar a participação no mercado internacional e em empresas de valor,
com alta geração de caixa e boa capacidade de entregar bons resultados. Estamos com a menor exposição em empresas produtoras de commodities e principalmente de mineração e siderurgia. E por último, em relação aos fundos de crédito privado, as emissões primárias e o mercado secundário em outubro sofreram um ajuste em relação ao nível atual dos spreads. No entanto, devido à continuação do fluxo de captação da indústria de crédito, não acreditamos que esses ajustes continuará nos próximos meses. Bom, Sara, obrigado. Agradeço a todos. Bons negócios. Eu que agradeço e até a próxima, pessoal.